Então estamos aqui de volta para revisão primeiro, né? Revisão. Já ia corrigir as atividades, mas... Vamos revisar primeiro. É isso mesmo. Revisando primeiro, a gente chega mais longe, porque vocês ficam com os tópicos principais da aula na memória e facilita a resolução. E qual foi a aula mesmo? A gente já está na equação do segundo grau. Ensino médio. Ensino médio, segundo grau. Na minha época, segundo grau. O poder da equação. Usando Bhaskara se tem a solução. E nesse poder que a gente vai às nossas revisões. Bora ver. Aula 23.2. E a gente começou assim. Os 4 passos para a resolução da equação do segundo grau completa, mas, como foi dito pela professora Lucy, pode ser usado para resolver qualquer equação do segundo grau. A gente fala completa porque é o único método para resolver a completa, né? Isso. Mas depois vocês vão ver lá na frente que existem as incompletas, mas também podem ser resolvidas pela fórmula de Bhaskara, porque é o poder da equação, né? Isso. Tem poder para tudo. Vamos lá. E o primeiro passo, e como eu sempre ressalto, o mais importante é a determinação dos coeficientes A, B e C. Eles são fundamentais. Depois que eu retirei esses 3 valores, nós vamos calcular o valor do delta. E a partir do delta, nós vamos trabalhar essa resolução. E o delta diz que b ao quadrado menos 4ac é o delta que tenho que saber. Calculando o delta, a gente pode seguir para o terceiro passo. Que é a aplicação na fórmula de Bhaskara. Muito bem. E no quarto passo, a gente vai encontrar as raízes, o x1 e o x2. A minha equação de Bhaskara diz que menos b é igual... x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. E aí, como vocês percebem, precisamos primeiro, como o professor Maurício disse, determinar com propriedade os coeficientes A, B e C para não sofrer lá na frente, porque tudo depende de lá. Certo? Certinho. E para não fugir à regra, temos aqui um mapa mental do aluno. E esse daqui tá top, porque ele já começou mostrando as raízes. Olha aqui as raízes, né? Que foram encontradas a partir da fórmula de Bhaskara. E aqui ele vai trazendo algumas coisas ainda que não foram estudadas, né? Complementares, mas a gente já vai começando. Mas também traz coisas estudadas, como por exemplo... a equação na sua forma genérica. E lembrando que essa forma genérica vai valer para todas as equações do segundo grau. Depois ele colocou do lado como resolver o discriminante delta. Olha lá, o delta b ao quadrado menos 4ac. E eu achei legal que ele já fez lá embaixo a questão das raízes já destrinchada de forma algébrica. Menos b mais a raiz de delta dividido por 2a e menos b menos a raiz de delta dividido por 2a. Ele fez uma parte com o positivo e uma parte com o negativo. Perfeito. Já subdividiu aqui nas duas situações, né? Aqui na parte de baixo já é uma parte gráfica que a gente vai estudar nas funções. A gente chega lá também. Mas por enquanto, o que nos interessa desse mapa mental é a forma genérica, né? A geral da equação do segundo grau e o passo a passo aqui, né? Isso mesmo. Tá bom? Lá embaixo tem uma informaçãozinha também legal, né, sobre as raízes, maior que zero, menor que zero e igual a zero. Também vamos ver ali na frente, né? Mais na frente a gente vai ver, beleza? E claro que aí a gente chega no final da nossa revisão, sabendo que com tudo que foi falado aqui, do passo a passo, você consegue resolver as atividades. Tem momentos que vai pedir só para você identificar os coeficientes, outros momentos para você chegar só no valor de delta. Então vai com calma, com tranquilidade e vai resolvendo uma a uma que você vai ver que não é bicho de 7 cabeças, tá bom? Verdade. Tá com você, a gente já volta com a correção. E nas
Atividades de sala, bora, artilheiro, bora, futebol o ano inteiro. Ela tá tão cantora esses dias, não é? Meu Deus. Claro, gente, bora animar. Agora eu vou falar uma coisa, hein? Os professores estão mandando os resultados aí daquela enquete do esporte favorito, estão mandando resultados de Capicua e a gente vai mostrar aqui, tá? Porque aqui não fica nada, não passa nada despercebido. E o melhor vai ser a montagem da revisão, porque a revisão vai ser feita em cima do que vocês estão nos devolvendo. E aí, devolvam para que vocês possam participar da revisão para avaliação. Já pensou? Os mapas mentais feitos por vocês ali. Top, hein? Top. Então, vamos às correções. E aí, tudo tique de certo? Tudo tranquilo? Tique. Vamos lá, então, as soluções das nossas atividades da aula 23. Tirando as dúvidas, questão de número 1. Quais das equações abaixo são do segundo grau? E diga o grau das demais. Muito bem, então a gente tem que analisar primeiro e falar quais delas são do segundo grau e analisar também as demais, se não são do segundo, o que acontece, né? Tem umas que já estão prontas, tem outras que nem tanto, então a gente precisa fazer um trabalho com elas. Por exemplo, vamos lá. Começando aqui pela primeira. X ao cubo menos 5x ao quadrado mais 6x igual a 0. Quando a gente tem uma equação, quem determina o seu grau? O maior expoente. Então, vou olhar todos os expoentes das minhas incógnitas e o maior vai determinar o grau desta equação. Então, essa aqui é do terceiro grau. Menos 2x ao quadrado mais 8x ao quadrado menos 2 igual a 0. Ela tá pronta? Não. Não? Tem coisa que a gente pode juntar aqui? Temos termos semelhantes. Temos termos semelhantes, né? Então, mais 8x, eu tenho mais 8 e eu tenho 8 e eu devo 2. Vai ficar com 6. 6x ao quadrado menos 2 igual a 0. Mas e aí, ela é do segundo grau? Ela é do segundo grau. Então, posso marcar aqui, né? Porque tá pedindo pra gente marcar quais são as do segundo grau. Terceira. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Legal. Segundo grau, né? Olha aí, o expoente maior é grau 2, então, segundo grau. Quarta. 4x mais 3x ao quadrado menos 1 igual a 0. Tá fora de ordem, não tá aqui? Fora de ordem. Mas isso é problema? Não. Não, né? Então, o expoente maior, que é o 2, nos indica que ela é do segundo grau. Vamos lá agora para a quinta. 0x ao quadrado mais 4x menos 3 igual a 0. 0x ao quadrado? Uai, mas eu lembro que na aula nós trabalhamos uma informação que dizia assim: forma genérica ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0. Ah, por que o a não pode ser 0? Porque senão a equação deixa de ser do segundo grau, ela perde essa parte do segundo grau. E aí ela fica só 4x menos 3 igual a 0 do primeiro, né? Do primeiro então, grau. Então essa aqui é do primeiro grau. Beleza? Dá até para escrever aqui, achei que ia muito longe, não. E essa aqui, x ao quadrado menos 7x, eu acho que faltou igual a 0, né? Ficar mais bonitinho, né? É, mas se não tem, não é equação. Não é equação, isso mesmo. Nós aprendemos que equação tem que ter letras, tem que ter números e tem que ter uma igualdade. Ah, então essa aqui, vamos lá, não é equação, pode ser também. Quem colocou aí um igual a 0, ela é sim do segundo grau. Certo? Certinho. Tranquilo. Então as que são do segundo grau é a segunda, a terceira e a quarta. Vamos à questão de número 2. Escreva a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 para os valores abaixo. Aí temos lá, né, na letra A, dizendo que o a é igual a 2, o b é igual a menos 1 e o c é igual a 1. Ah, então vamos montar, né? Ele quer que a gente monte. Então, no lugar do A, a gente vai usar o 2. Então, 2x ao quadrado. No lugar do B, a gente vai usar menos 1. Então, menos 1x. E no lugar do C, a gente vai usar 1 também. Isso. E aí, olha que coisa legal aqui para se observar e entender. Quando nós tínhamos lá o B, que é menos 1, o 1 não apareceu. Por quê? Porque nós temos a incógnita. Então, já está indicando que é só 1x.
Lá no C, ele precisa aparecer. Por quê? Porque como ele é um termo independente, se eu não colocar, vai subentender-se que ele é zero. Aqui, né? Isso. Uhum. Na letra B, o A é -1, então menos 1x ao quadrado. Beleza. É o nosso A. O nosso B é 0. Não precisa Não colocar. precisa colocar. Ou podemos colocar também, né? Ou 0x mais o C, que é 4. Isso tudo igual a 0. Para melhorar ainda, vamos deixar ela mais bonitinha, esse 1 aqui não precisa ser colocado, né? Então, menos x ao quadrado. Esse 0x também não precisa. Mais 4 igual a 0. Para ela ficar mais bonitinha aí, tá? Beleza? Beleza. Letra C. A igual a 1. A igual a 1, então x ao quadrado. Isso, B igual a menos 4. A menos 4x. E o C igual a menos 1. Menos 1, temos que colocar também, porque senão denota-se que é 0, né? Isso. Letra D. O A é 1. O A é 1, então x ao quadrado. O B é menos 4. O B é menos 4x. E o C é 0. 0 não precisa, né? Não. Então, igual a 0 já é a formação aí da nossa quarta equação do segundo grau. Isso. E então, aqui, legal que a gente tinha a equação e extraía os coeficientes. agora nós temos os coeficientes e montamos a equação. Processo inverso. Bem legal. Perfeito. Bem legal porque faz a gente praticar quem é o A, quem é o B e quem é o C. E também faz entender quando tira e quando devolve. Porque aqui é importante o sinal do coeficiente numérico, porque senão muda toda a estrutura da equação. Vamos na questão de número 3, bora ver? Considere a equação abaixo e faça o que se pede. Temos lá a equação 3x ao quadrado menos 5x menos 2 igual a 0. Ele quer, né, lá na letra A, o A, o B e o C. Isso. Na letra B, ele quer o delta, o discriminante delta. E na letra C, o x1 E o x2. Deixa eu te falar, hein? Vamos lá, no 45 é a página, eu ia dizer. Quem é o A, quem é o B e quem é o C? O A é 3. O A é quem acompanha o x quadrado. Quem é o B? Menos 5. Menos 5. Quem é o C? Menos 2. Menos 2. ABC. Agora vamos lá no delta. O delta é aquele... tô cantora mesmo, né? Então vamos lá. B ao quadrado menos 4AC. Vamos ver? Então vamos substituir? Vamos lá. Vamos lá. No lugar do B eu vou colocar um valor, no lugar do A outro, no C outro, né? Olha lá, quem é o meu B? Menos 5. Menos 5 ao quadrado. Depois, menos 4 vezes o A. 3. O A é 3. E o C? Menos 2. Menos 2. Muita calma nessa hora, cuidado com sinais e tudo mais, tá? Beleza? Beleza. Vamos ver aqui. Menos 5 ao quadrado. 25. Positivo ou negativo? Positivo. Por quê? Porque menos com menos é mais. E aqui vamos multiplicar todo mundo? Vamos. Menos com mais vai dar menos, com menos vai dar mais. 3 vezes 4? 12. 2 vezes 12? 24. 24. O delta, então, vai ser 25 mais 24? 49. Olha aí, uma raiz exata, né? Sempre a gente presta atenção nesse detalhezinho, que se for raiz exata, a tendência de estar certo é bem grande, né? Uau! Vamos lá, então, agora determinar x1 e x2? Vamos lá, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Descarta. O que tu fez, hein? Tu apertou pra fechar. Manter. Bora. A gente mantém. Mantém aqui, mantém o foco. Vezes 2 vezes o A, né? Peraí, deixa eu pegar a caneta novamente. Azul. Beleza. Vamos lá. Não, sério, de novo? Ai, fecha aqui. Gente, calma aí, muita calma nessa hora. Vamos lá, x é igual a menos b. Tá dando um grosop aqui. Espera aí. Menos b. Quem é b? O b é? Menos 5. Mais ou menos. A raiz do delta que é 49. Sobre 2 vezes o a, que é 3. Dessa vez o a é 3. Vamos ver aqui. Menos com menos. Mais. Menos 5 com... Menos 5.
Mais ou menos a raiz de 49, que é? 7. 7. Dividido por 2 vezes 3? 6. 6. E agora a gente vai aqui em cima para fazer o x1 e o x2, tá? O meu x1 vai ser com a parte positiva. 5 mais 7 sobre 6. 5 mais 7? 12. 12 dividido por 6? 2. 2. Meu x2 vai ser com a parte negativa. 5 menos 7 sobre 6. Eu devo 7, tenho 5? Fica devendo 2. Devendo 2 dividido por 6. E aí a galera fica se perguntando, mas e aí? Menos 2 sextos? Como que fica? Menos 1 terço. Só simplifica a fração. Simplificar, né? Menos 1 terço. Achamos as raízes. Pode dar fração, professores? Pode. A gente trabalha com números reais. Então, pode dar fração, pode dar decimal, pode dar uma raiz, pode dar aí várias possibilidades. Assim também como pode acontecer de, numa avaliação, ter ali, como no gabarito, um número irracional, né? Dividir ali 1 por 3, vai dar uma dízima periódica. Então, pode aparecer também lá, sem problema nenhum. Vamos rapidinho lá no Se Liga no Enem, a gente tem mais uma para fazer. Analisando a equação do segundo grau, x² menos 2x mais 1, podemos afirmar que ela possui nenhuma solução real, uma única solução real, 2 soluções reais, 3 soluções reais ou infinitas soluções reais. Aqui já podemos excluir a letra D e a letra E, não é? Porque na aula nós aprendemos que uma equação do segundo grau tem no máximo 2 raízes. Então vamos lá, quem é A? O A é quem acompanha? O x ao quadrado. Quem é B? O B acompanha o x. Menos 2. E quem é C? Tá sozinho. 1, né? Quem é meu delta? Meu delta é o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O meu delta, vou substituir. O meu B é menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 1. O meu delta, então, menos 2 ao quadrado? 4. 4, menos 4 vezes 1? 4. Vezes 1? 4. 4. Então, o meu delta é? 0. Ixi, delta 0, então nenhuma raiz. Delta 0, vamos ver, né? Será que delta 0 dá uma só, dá duas ou não dá nenhuma? Não sei, eu sei que quando o delta é um número que tem raiz quadrada lá, dá 2, né? Menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o A. Temos que ir até o final para descobrir se a quantidade de raízes que ele tem. Mas depois vocês vão aprender um segredinho, mas só depois, agora não. X é igual ao menos B, quem é B? Menos 2. Mais ou menos a raiz do delta, que é 0, sobre 2 vezes o A, que é 1, né? Aí tem um segredo aqui, professora, não existe mais ou menos 0. Não é? Não existe mais ou menos 0. A raiz de 0 é 0. Então, vou ter duas respostas iguais, como se fosse uma só? Isso. Porque somar com 0 ou diminuir de 0 não faz diferença. Coisa. Então, vamos lá. Menos com menos? Mais. Vai dar 2 dividido por 2 vezes 1? 2. 2. Então, o meu x1 é igual ao meu x2, que é igual a 1. Ou vai ficar mais 0 e menos 0, não tem mais 0 e menos 0. Isso mesmo. Então, consideramos como uma única solução real. Letra B. B de legal, né? Então quando o delta é 0, eu nem preciso me preocupar com a parte do positivo e do negativo? Não, porque 2 mais 0. Quer ver? Vamos conversar aqui rapidinho, olha só. Quando eu tenho delta igual a 0, o que acontece? 2 mais 0 é 2. Dividido por 2 vai dar 1. 2 menos 0. Então, nós aprendemos que o 0 ele divide os positivos dos negativos. Então, o 0 ele é neutro. Ele é um ponto de partida, ou para a direita ou para a esquerda. Não esqueçam disso, tá bom? Então, já fica tranquilo. Se o delta der 0, você já sabe que você não precisa se preocupar com aquela parte do mais ou menos. Porque raiz de delta, raiz de 0 é 0, não vai fazer diferença alguma somar com 0 ou diminuir de 0. Então, você já fica mais sossegado, né? E aí, para quem ficou atento lá no mapa mental da revisão, já ia lembrar que tinha lá a informaçãozinha, delta igual a 0. Só tem uma raiz real ou 2 raízes reais e iguais. Dependendo do autor que está no nosso livro. Verdade. E olha, fica mais tranquilo, né? Porque aí você não precisa se preocupar com muita regra de sinal e tal, porque a parte do mais ou menos fica ali de ladinho, não há necessidade, tá?
Legal, a gente resolveu aí 2, né? Mas, gente, quanto mais você praticar, mais facilidade você vai ter. E no tá? livro tem muitas, tá? Verdade. Muitas mesmo. Pode pegar pesado aí, pode praticar, porque que nem já foi falado, né? Na unidade 2, a gente vai precisar que você saiba resolver as equações para poder chegar nas raízes da função, que é o nosso objeto de estudo. Todos têm 2. Brincando. Você tem só 1. E eu? Não tenho nenhum. Nenhum. Vocês descobriram? Vamos Já? lá. Nosso Brincando com os Números. Qual era a perguntinha mesmo? Vamos lembrar? Olha lá. O que é que todos têm 2, você tem 1 e eu não tenho nenhum? Gente, Todos têm 2. tem 2. Olha aqui. Você tem 1. E eu não tenho nenhum. É a letra Ó. Ó. Boa essa, né? Essa aí é boa. Então, ficamos por aqui. Mais uma aula top. E na próxima aula a gente vem com mais história para contar aí. Se prepare. Se prepara que hoje... Né? Temos que estudar muita coisa ainda. Então, aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.